pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luísa Matos do canal Falando Sobre o que eu gosto. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e sejamos luz no mundo, melhor feito do que perfeito, e vamos entrar na frequência do nosso Criador, que é amor e alegria incondicional. E sejam muitos bem-vindos sempre. E hoje estou indo trabalhar e agora tem um carro na minha frente que quer virar pra lá, aí virou, aí o outro quer entrar, aí já vem outro de lá, misericórdia. É um pequeno cruzamento, só que muito estreito. E aí que tá todo o problema do negócio. Ai, Deus. Então vamos lá, né? Trabalhar um pouco. E hoje eu queria falar com vocês sobre as coisas que eu vejo, né? O ano retrasado já né? Morreu o meu vizinho de 92 anos. Ele tinha 92 anos. Um senhor bonzinho, mas ele já tava assim, parece que alucinando, sabe? Ele ouvia barulho de madrugada e veio falar que era a gente que tava fazendo barulho, e a gente já, depois das 11, não tem mais barulho de nada. Depois das 10, né? Sei lá, depois das 9? Depois das 9. Não sei, gente. Na minha verdade, na minha casa nem tem barulho direito, porque meus dois filhos já são grandes, né? Aí, eu, meu marido e o meu sogro. Então, na verdade, nem tem tanto barulho assim, né? Só tem mais barulho quando eu resolvo cantar. Que eu amo cantar também, amo música, né? Que eu nem falei isso aqui ainda pra vocês, mas eu amo música, gente do céu. Eu falo que, ai meu Deus do céu, será que não era pra eu ser cantora na minha vida? Mais uma cantora desafinada? Ai, misericórdia, né? Mas era só fazer um treinamento, não? Ah, mas tudo bem. Mas eu amo, de qualquer jeito eu amo cantar, eu acho que a música, ela põe a gente pra cima. E vocês podem perceber, hein? Na história da música lá, da frequência das músicas, você pode perceber que, às vezes, mesmo a música, você parecendo que tá feliz com ela, que depois que eu descobri esse negócio de frequência da música, que ela te põe numa vibração alta ou baixa, e eu comecei a prestar atenção, prestem atenção vocês também. Mesmo ela sendo uma música, parece que é pra cima, te dá um negócio assim, sabe? Parece que te dá um aperto no coração também. Mesmo ela sendo uma música pra cima. E aí, aquela música, uma música que tem aí de Natal, que acho que a Mariah Carey canta também, em inglês. Aquela música parece que, nossa, mas ela te leva numa nostalgia, numa frequência baixa. E aquela música, ela é de frequência baixa porque ela é do desejo, né? Então eles põem isso pra quê? Pra você ter o desejo de consumir muito mais, né? Nessas festas de final de ano e tudo quanto é festa aí, eles arrumam uma música que tem uma frequência baixa pra você ter o desejo de consumir. E é isso, né? E aí aí ele tava ouvindo, né? Barulho. E uma vez foi lá reclamar que a gente tava fazendo barulho. Eu falei, misericórdia, meu pai, mas 2 horas da manhã. Eu acho que eu já tava no 3º sono. Não tinha barulho de nada. E aí o filho dele falou, né, que ele não tava bem, não sei o quê. Aí no final das contas até internaram ele, tadinho. E ele andava assim, devagarinho, pra lá e pra cá, fazia a caminhadinha dele. Aí ele foi, era bem no final do ano, né, quando ele foi lá. E aí eu falei pra ele entrar, ele entrou. Aí servi panetone pra ele. E aí, ele gostou do panetone, dei panetone pra ele levar, pra ele comer depois, porque ele nunca tinha comido panetone, gente, na vida, né? Porque aqui não tem, agora que começou, de uns mais de 5 anos, mas não chega a 10 anos pra cá, que começou a ter panetone no mercado japonês. Porque antes, se a gente quisesse quisesse comprar um panetone caríssimo, pelo triplo do valor que é aí no Brasil,
se duvidar, ou mais, às vezes, a gente tinha que comprar no mercado brasileiro, né? E como o japonês, ainda mais ele sendo um senhor, sabe, já de 92 anos, não tá ligado nessas coisas, nunca tinha comido panetone e ele gostou do panetone. E eu fiquei contente. Aí no final das contas ele conversou lá e foi tão bonzinho. E aí ele, não sei, ele não pediu desculpa de nada que ele foi reclamar. E a gente falou, não, mas a gente não fez barulho, a gente não faz barulho assim, não sei o quê. Ele entendeu, mas na cabeça dele teve o barulho. Aí a gente falou com o filho dele, que não morava lá, tudo, né? E depois, aí o filho dele, vou conversar com ele, aí tudo bem. Aí ele foi internado porque da última vez ele saiu batendo na casa de todo mundo de madrugada. Era tipo assim, umas 4 horas da manhã. E ele achou que a vizinhança estava fazendo barulho. E aí ele foi lá em casa, tocou a campainha, aí foi na vizinha da frente, tocou a campainha, aí foi na do lado, tocou a campainha. A rua toda que ele pôde, que assim, da volta dele, que ele achou que estava fazendo barulho, ele foi lá tocar a campainha. E aí a vizinha lá, né, chamou o filho dele de madrugada e pediu desculpa, não sei o quê. E depois internaram ele, tadinho. E aí ele ficou internado até morrer. Aí quando ele ficou 1 ano praticamente no asilo, né? Uma casa de repouso, eles falam. Internado. Ele só vinha final de semana e depois voltava. E nem era todo final de semana. Aí o filho dele foi morar lá na casa dele. E aí em outubro ele morreu. Aí, quando foi mais ou menos em novembro, um mês depois, eu tô saindo para passear com meus cachorrinhos. E aí a gente deu uma voltona, não sei o que, chegou na rua de casa. Misericórdia! Eu vi um vulto parado na frente da casa dele. Só que aí na hora que a gente continuou andando e eu vendo aquilo, entrou pra dentro. E aí eu falei pro meu sogro morre de medo, né? Aí eu falei assim, o velhinho tá aí, viu? O quê? Ele falou. Eu falei, eu vi. É ele, só pode ser ele, né? Que tá ali. E aí eu rezei pela alma dele, pedi pra Deus elevar a alma dele, fazer ele, né, ter consciência, tomar alguma consciência, porque diz que quando a gente reza aqui pra eles, né? Eles acendem uma luz, né? Eles têm uma consciência e eles vão perceber que eles já não estão mais nesse mundo físico, né? E aqui no Japão é uma coisa assim muito triste, porque tem muito, né? Igual eu falei lá na fábrica, que eu via muitos vultos e vi um bem assim, né? Real na minha frente. E aí, aqui é desse jeito, né? E tem muita história dessas. Aí, outro dia, tô vindo, de dia, hein? De dia, tô vindo trabalhar. Aí tem um espelho na rua, porque eles põem espelho, pra gente olhar, né? Porque como as ruas são muito estreitas, então geralmente tem espelho. Aí, eu tô olhando, eu olhei no espelho e vi uma pessoa vindo com um cachorrinho branco. E a pessoa, não reparei assim, sabe? Pra mim, normal. Com uma roupa até assim, mais marrom, sabe? Um marrom assim, sei lá, caque, não sei. Vindo. E aí, eu esperei um pouco mais pra entrar na rua. Só que aí, eu fui entrando devagarinho. Olhando no espelho, vi aquela pessoa. Só que quando eu fui entrando devagarinho, que eu tive a visão fora do espelho, não tinha ninguém. Gente do céu, não tinha ninguém. Parece que sumiu. E a pessoa ali, do lado que ela tava, as pessoas que eu conheço dali, ninguém tem cachorro. Aí que tá o detalhe. Então ela não entrou. E era tipo assim, da esquina que eu tava, era 3 casas, né? E aquelas 3 casas ali não tem cachorro.
Então não tinha como, era a vizinha que entrou já, né? Não, porque eu olhei no espelho, tava vindo e eu fui entrando devagarinho, dei uma paradinha, fui entrando devagarinho e tive a visão, né? Porque a pessoa ela vai demorar mais para chegar, né, até onde eu tava, do que se fosse um carro, né? Por isso que tem o espelho. Mas aí não tinha, desapareceu. Ai, meu pai eterno. Aí dei uma paradinha aqui e voltei. E aí foi isso, né, que eu vi. E essa mulher. Aí agora, hoje, né, gravando esse vídeo, eu saí para jogar o lixo e fui correndo, né, andei bem rápido assim, tipo correndo, né, porque para não me atrasar. E fui jogar o bendito do lixo. Joguei o lixo. Aí, quando eu tô de costa jogando lixo e virei, eu vi uma pessoa parada no muro. Só que quando eu olhei, firmei mesmo o olho, não tinha nada. Ai, meu Deus do céu. Aí eu sempre rezo, peço a Deus que eleve essa alma, que ela tenha consciência de que ela não tá mais nesse mundo físico, né? Porque é muito triste mesmo, né? A pessoa, ela sai desse mundo físico, né? E a alma também, ela passa tantos anos nesse corpo que ela acaba se apegando também com o corpo, né? Com a matéria, né? De um certo modo, né? E ainda mais se a pessoa não conseguiu cumprir nada do que ela veio, teve uma vida muito conturbada, aí a alma, ela fica perdida, né? Por mais que a nossa alma, e todos nós temos alma divina, né? Somos seres de luz em primeiro lugar, somos seres totalmente energéticos, né? Mesmo na matéria, porque isso aqui são átomos condensados para criar a matéria. Mesmo assim, a nossa alma, ela sabendo de tudo, ela parece que ela tá lá e vem pra cá, ela sabe de tudo. Aí depois até ela retomar a consciência de novo, porque chegou aqui e não fez nada do que era para ter sido feito, né? Então aí a alma fica num sofrimento, né, muito grande, né? Porque quando a pessoa não sabe que morreu, é um sofrimento muito grande. Já falei aqui, né? Isso para vocês, porque ela fica perdida, ela acha que tá aqui e não tá mais. É igual o professor fala, né, professor Hélio Couto, a mãe morreu, já tem 20 anos, tá lá sentadinha no banco da praça e fica lá se lamentando, meu filho nunca mais veio me visitar, e ela já morreu tem 20 anos, né? Aí outra pessoa sofre um acidente, sai do corpo e vai embora para casa. Aí ela vai para o ponto de ônibus e fica lá dando sinal. Às vezes o motorista não para nem quando a gente está vivo, né? Gente do céu, imagina depois que já morreu. Ai, misericórdia. O professor fala isso, né? O professor sempre fala. A pessoa tá lá dando sinal, ela nem olhou para trás, viu juntar aquele monte de gente, é o corpo dela que tá lá, e ela, ó, vai embora, e tá lá dando sinal pro ônibus e ainda xingando, né, que esse motorista não parou para mim. Só que não tá nem mais aqui. Aí chega aí, por um acaso, outra pessoa que tá lá no ponto vai pegar o mesmo ônibus que ele, dá sinal, o ônibus para, ele entra, porque não tem consciência nenhuma, né? Não sabe que agora, a partir daquele momento, ele pode estar, só pensar onde ele quer estar, que ele estará. Ele não sabe disso, não tem essa consciência. Então ele fica lá esperando o ônibus. Aí depois chega em casa também, ele fica esperando alguém abrir a porta para ele entrar e reclama, né? Porque ele não consegue abrir a porta, o que está acontecendo? E fica nessa, né? Fica nessa e ainda reclama. Então, é perigoso, né?
A gente, Deus o livre e guarde, é por isso que saber dessas coisas já é libertador, né? Eu penso que o dia que eu não estiver mais aqui, eu saberei que não estarei mais aqui, se Deus quiser. Porque já pensou? A gente não tá mais aqui, nem sabe que não tá. É triste, né? Então tá bom, pessoal. Um beijo grande pra vocês. E isso é uma das minhas experiências, né? Não tenho medo, graças a Deus. Antes eu achava que isso era uma coisa ruim, né? Mas hoje eu já não penso mais assim, porque é para o nosso próprio crescimento, aprendizado e saber que o mundo espiritual é dessa forma, tem essas coisas, tem um lado bom, tem um lado ruim, e que nada é ruim, na verdade, né? O mal é a ausência do bem, somente isso, porque no nosso Criador só existe amor, alegria incondicional, só paz. E ele está acima de tudo isso também, né? É uma coisa que não dá pra gente descrever no final das contas. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!